pela presença. Já está gravando, né? Essa aula vai ficar gravada, depois eu vou disponibilizar o link dela para você ver quantas vezes quiser no YouTube, né? Tá liberado lá daí no YouTube, é só acessar o link, ela já entra direto, tá? Agradecer a professora Janaína, né? Coordenadora do curso de enfermagem da Anhanguera, pelo convite. Agradecer também a Santa Casa, né? Por essa oportunidade. E o intuito nosso hoje é a gente relembrar algumas coisas, né, de fisiologia, né, a respeito dessa parte fisiológica de controle, né, de vasoconstrição, vasodilatação, um pouquinho de drogas, fármacos que agem no coração, né, essa parte de pressão arterial, a parte também de receptores celulares, um pouquinho também não podemos fugir, que são substâncias químicas, então a gente bater um papo também, ver um pouco sobre as moléculas, sobre a estrutura delas, tá? Então eu vou compartilhar com vocês o slide, né? Acho que vocês também já têm ele também aí, né? Que foi enviado, eu enviei também para a Lauren, para ela disponibilizar para vocês, fiquem à vontade também com o uso. Vou compartilhar então a telinha, e aí a gente começa. Deixa eu pôr ele daqui desde o início, né? Então, como eu falei, tá, pessoal? Se alguém colocar alguma coisa no chat, ele fica piscando, ou também quiser entrar falando, pode entrar, tá bom? Olha lá, então, vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os fármacos drogas, né, com ação vasoativa, né? O nosso objetivo, então, é rever os receptores cardiovasculares, quais são eles, o que são isso, né, essa história de receptor, né? Elencar os principais fármacos, drogas, vasoativos utilizados na cardiologia, né? Aqui eu ponho assim, né, pessoal? Vamos trazer o que se tem de comum hoje pela Rename, né, que é a padronização do SUS, e claro que sempre aparece uma ou outra droga com tipo nome comercial, que depende muito da padronização que o hospital usa, né? Então, se você pensar num hospital particular, se ele quiser seguir a Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ele segue, mas ele pode também fazer a padronização própria dele. Ele pode colocar mais, né, mais alternativas, digamos assim, né? Falar também um pouquinho sobre os cuidados na administração e manuseio, né? Porque muitas dessas substâncias químicas são sensíveis à luz, então tem certas particularidades, tá? Então a gente vai começar esse início aqui como uma revisãozinha e aí a gente entra nos fármacos e drogas mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente fala em fármacos e drogas vasoativas, nós temos que pensar o quê? Que são substâncias químicas, pessoal, né? Que vão ter efeitos vasculares periféricos, então na periferia do nosso corpo, efeitos pulmonares e cardíacos também, né? Sejam eles diretamente sobre as células ou indiretamente, na qual vai entrar em algum esquema fisiológico ou alguma rota fisiológica do nosso organismo. Atuando em pequenas doses, então vocês vão ver que as doses não são grandes, e o principal, pessoal, o principal é que eles são dose dependente de efeito. Então, quando você tem substâncias químicas que o efeito depende da dose, então qualquer descuido com a dose, a coisa começa a ficar um tanto complicada e perigosa, né? Então, eles podem ter efeitos rápidos, efeitos curtos, e a gente vai pensar bastante nessa história dos receptores, tá bom, pessoal? Toda a construção, né, toda a arquitetura dessas substâncias químicas que a indústria faz, né, pensando no uso hospitalar, é em cima desses receptores celulares, né, que estão no endotélio vascular. Nós temos duas grandes classes, né, para a gente pensar de ação, tá? Nós temos então a classe das catecolaminas e temos as vasopressoras, tá? Ou vasopressores, tá? Todo o objetivo desse uso é você o quê? Pensando nelas,
você ter um aumento do fluxo de sangue no organismo, então você pensar aqui, né, no aumento do fluxo de sangue, diminuindo a pressão arterial. Então, é isso que é o objetivo central, né, das drogas vasoativas, tá bom? Muito bem. Então, o objetivo principal de tudo isso, o que que é? É você ter a restauração da hemodinâmica, pessoal. Tá? Em que circunstância principal você pensar assim na restauração e manutenção da hemodinâmica? No choque. É uma situação muito, né, importante que você usa essas substâncias, né? Então nós temos vários tipos de choque. Nós temos choque onde você vai ter perda de volume, né, sanguíneo, perda de volume hídrico, um choque por uma disfunção cardíaca, então na máquina como o coração como máquina, né, como bomba, né? Uma obstrução de vaso também pode levar a um choque, ou também uma redução da resistência vascular periférica, pensando aí num choque séptico, tá? Então, você entra com essas substâncias e o paciente estando o quê? Monitorizado. Tem que ter monitorização, porque as doses, olha lá, tudo a utilização dessas substâncias, tudo dose dependente, tá? Então, muito importante aí o cálculo que vai ser administrado durante o dia, o acompanhamento, o preparo também. É muito importante o preparo, muita atenção, porque são doses muito pequenas, então os cálculos têm que ser para lá de precisos, tá, pessoal? Então, uma revisãozinha aqui, né, do nosso sistema nervoso periférico, tá? Eu trouxe aqui, já vamos discutir esse quadrinho aqui e vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui de baixo aqui. Então, o nosso sistema nervoso central, né, eu gosto muito de falar que ele é o mainframe, né, do nosso corpo, né? Tudo passa por ele. E como que isso vai passar por ele? Por sensores. Esses sensores, né, a gente coloca que são os neurônios. Os neurônios aferentes que nós temos espalhados por todo o nosso organismo, né? Representando a nossa via aferente, né? Ou também chamado de sensitiva. Esses receptores, qual é a função deles, pessoal? Monitorar, captar todos os estímulos externos do nosso organismo e também os internos. Então, é como se o sistema nervoso, né, o nosso cérebro, ele sabe 24 horas o que está rolando. Entendeu? Ele sabe 24 horas que está rolando dentro do nosso corpo. Ele está monitorando constantemente. Isso que é um negócio interessante, né? Que eu gosto de comparar como uma máquina, né? Como um carro. Se até um carro, pessoal, estraga, haja visto então o nosso corpo, né? Que está vivo, que é esses receptores aqui que nós estamos falando, eles são células, pessoal. Tá? Então, essas células têm que ser repostas, elas têm que estar, como eu gosto também de dizer, elas têm que estar felizes. O que é uma célula feliz? É uma célula com saúde, bem nutrida, chegando oxigênio, chegando glicose, e aí ela vai ter um bom funcionamento. E não é uma só trabalhando. Nós temos um monte de célula trabalhando ao mesmo tempo para representar esses receptores. Então, eles captam tudo, mandam para o sistema nervoso central, interpreta lá no córtex, né, as divisões, todas as áreas do cérebro, e vai devolver pela via eferente. E aí nós vamos ter o quê? A parte efetora dessa resposta. E também essa parte efetora é realizada por neurotransmissores, que é o que nós vamos começar a discutir e pode colocar aí também como as drogas vasoativas aí, elas vão fazer também esse papel desses neurotransmissores aqui. Subindo aqui, então, o que a gente tem aqui em cima? A divisão do sistema nervoso periférico, né? Então, nós temos o somático, né, que é o nosso controle voluntário, e o sistema nervoso visceral ou fisiológico, ou também chamado como o autônomo, né? E aí nós temos a divisão do sistema nervoso visceral aferente, também que está sempre captando esses sinais, e a eferente, que nós vamos conversar hoje, que é o simpático e o parasimpático. O simpático, pessoal, sempre está relacionado com situações de luta e fuga, o estresse, propriamente dito, né? E haja vista hoje em dia como esse coitado está trabalhando, né, pessoal? Então pensa como é que tá as pessoas aí. Estresse à flor da pele por tudo que a gente está passando aí.
Então, esse cara que tá muito ativo hoje nas pessoas. E o autônomo parasimpático, que o ideal é sempre a gente ativar esse bonito aqui, ó. Por quê? Porque ele está envolvido com o repouso, saciedade, então diminuição das atividades fisiológicas, né? Diminuição de batimento cardíaco, né? Diminuição da pressão arterial. Então, tudo que a gente quer para a gente ficar tranquilo em repouso e economizar, né, o nosso coração como máquina. Então, o parasimpático, ele é muito importante ativar ele para a gente dar uma trégua para o nosso coração. Muito bem. Mas hoje o nosso foco é trabalhar em cima desse daqui, ó, do simpático, luta e fuga. Bom, lembrando um pouquinho também lá da parte dos neurotransmissores, né? Como que o simpático comanda tudo isso? Então, ele comanda via neurotransmissões. Então, essa parte aqui, ó, esse primeiro neurônio que está mostrando aqui, ó, o neurônio pré-ganglionar, a raiz dele está lá no sistema nervoso central. Então, você põe aqui, ó, sistema nervoso central. Está lá a raiz dele. Ele vai descer por onde? Pela nossa medula espinhal, né? E aí vai ter todas as suas saídas ao longo de toda a extensão da medula, principalmente na torácica, né, e na lombar, que vai ter as saídas desses feixes aqui. Ele vai fazer uma sinapse, né, onde a gente chamado de gânglio, tá? Temos vários gânglios no sistema simpático, tá bom? E vai fazer uma sinapse com um outro neurônio que a gente vai chamar ele de pós-ganglionar. Esse cara é o que nos interessa. Por quê? Porque ele vai fazer sinapse com a célula-alvo ou a célula efetora. Quem que é essa célula-alvo? Basicamente, são 3 tipos de tecido que a gente tem que lembrar dessa célula-alvo. O músculo liso. Então, aonde tiver músculo liso no seu corpo, ele vai receber o comando do simpático, tá? Ele vai receber comando. Músculo cardíaco, então só está em um lugar só, né? Só está no coração. Então ele vai receber comando do simpático. E a gente tem quem mais? Todas as glândulas do nosso corpo. Vai receber comando do simpático. E aí vamos pôr destaque uma que é a adrenal, né? Ou também chamada de suprarrenal, que ela é a responsável pela produção da adrenalina. A gente vai falar da adrenalina aí já já. Então, o principal neurotransmissor aqui, olha lá, é a noradrenalina. Tá vendo? Então, ela é um dos principais neurotransmissores do sistema nervoso autônomo simpático. E nós vamos também falar sobre os receptores adrenérgicos, olha lá, são os receptores celulares. Então, músculo liso, músculo cardíaco e as glândulas do nosso corpo vão ter a presença desses receptores adrenérgicos, tá? Que tem uma divisãozinha deles aí. Só aqui, para não ficar no vácuo, temos a divisão parasimpática, tá, pessoal? Então, o que é do repouso e da saciedade. Então, nós temos aqui um neurônio pré-ganglionar, que ele também sai lá do sistema nervoso central, só que a saída dele, né, pela medula espinhal é um tanto interessante, sai do crânio e do sacro, então, né, 2 extremos, também faz gânglio, tá? E vamos ter também um neurônio que vai pós-sináptico, chamado de pós-sináptico, que vai também se relacionar com essas células-alvo, que são as mesmas lá do simpático. Músculo liso também. Então, aonde tiver músculo liso do nosso corpo, recebe comando do parasimpático, só que o interessante é o seguinte, né? Ou também ironia da construção do nosso corpo, é que o músculo liso vascular de arteríolas, de vênulas, de veias, de artérias, não responde ao parasimpático, né? Uma ironia, né? Ele vai somente responder ao simpático, pessoal. Então, ou você tem a ação do simpático em cima do sistema vascular, ou você tem a ausência da ação. Infelizmente, não temos a ação parasimpática, né? Um pouco da evolução nossa, né? Do ser humano. E
Aonde mais? Mas onde é muito forte a ação do parasimpático? Na parte digestória, tá bom? E o músculo cardíaco, esse sim, responde ao parasimpático bastante ainda, né? Na diminuição da frequência cardíaca, na diminuição da força de contração. E também glândula. Então vejam que para a gente guardar esses tecidos não é tão difícil, né? São 3 tecidos que respondem ao simpático e o parasimpático. O principal receptor, só para não ficar também aí, né, sem esquecido, é a acetilcolina, né? É um dos neurotransmissores, neurotransmissor. Um dos principais neurotransmissores do nosso corpo é a acetilcolina, também tem no nosso encéfalo. Tá? E os receptores lá são muscarínicos, de 1 a 5, também espalhados por todo o nosso corpo. Mas, como eu falei, nosso foco é falar do simpático hoje. Beleza. Aqui, esse slide eu trouxe para vocês verem uma diferença, né? Entre artéria e entre veia. Vejam, pessoal, só para aonde que está a musculatura lisa? Está aqui, ó, chamado de túnica média. Ó, essa região destacada aqui, né? Nós vamos ter a presença de músculo liso, musculatura lisa, tá bom? Que vai fazer a dilatação e a contração. E a túnica adventícia, que é a parte de revestimento, tá? A parte de revestimento da artéria. Vejam como é calibrosa, pessoal, tá vendo? Então tem muito músculo liso, todos eles com receptores para o simpático, tá? Aqui do ladinho, uma arteríola, vejam, também é calibrosa, mas ela é pequenininha, né? Uma arteríola. Olha a veia, como é muito mais fininha, né? Então vejam que ela também tem uma camadinha, né, de músculo liso, é mais fino, bem mais fino do que da artéria, e a sua túnica adventícia também é um pouquinho mais fina, né, de revestimento epitelial. Temos aqui embaixo uma vênula, olha, mais fino ainda, tá? E um capilar aqui, onde a própria resistência, né, a própria resistência desse capilar é das células de revestimento dele mesmo, tá bom? Então, quando a gente fala em resistência vascular periférica, nós estamos falando do capilar e estamos falando da vênula, tá bom? A gente não está quando a gente fala de resistência vascular periférica, nós não estamos falando de vasos de grosso calibre, pessoal, seja ele artéria ou seja veia. Estamos falando desses pequenininhos aqui. É eles que compõem a resistência vascular periférica. E aqui em cima, a gente tem o que aqui? Um feixe de nervos, aonde vai ter, vejam que sempre muito próximo, né? Aqui não dá para a gente ver as ramificações dele, mas eles têm o quê? Todas as suas ramificações em cima de artérias, veias, para fazer o comando do simpático, tá? Só a nível para a gente relembrar um pouquinho isso daí. Aí, a gente entrando, então, nos receptores adrenérgicos, né? Quais são eles? Então, para o simpático, tá? Que é o nosso foco. Temos o receptor alfa e o receptor beta. Do alfa, nós temos 2 tipos, pessoal. O alfa 1, que ele está no músculo liso vascular. Então, olha lá. Então, falou, musculatura lisa vascular está cheia de receptor alfa 1, tá bom? E o alfa 2, ele está lá no sistema nervoso central, lá naquele neurônio que eu falei para vocês, ó, pré-sináptico, tá vendo? Que tem a sua raiz lá no encéfalo, e no receptor pós-sináptico, tá vendo? Da onde? Também, né? De músculo liso vascular periférico e também no sistema nervoso central. Mas a maioria, né, que está no músculo liso vascular é o alfa 1, tá bom? É o alfa 1. Legal. Receptor beta, pessoal. Receptor beta. Temos 2, na verdade temos 3 tipos. Aqui está mostrando 2 apenas, né? O beta 1, onde que a gente encontra? Miocárdio. Muito abundante o beta 1 no miocárdio. Beta 2, aonde que a gente encontra? Músculo liso vascular bronquial, tá bom? Também encontramos no útero e no músculo liso da pele.
Rodrigo, só tem beta 1 no coração e só tem beta 2 no pulmão? Não tem um pouquinho de beta 2 no coração e um pouquinho de beta 1 no pulmão? Tem, pessoal. E isso varia de pessoa para pessoa. O comum é você ter abundância de beta 1 no coração e abundância de beta 2 no pulmão. Mas como nós temos as variabilidades genéticas, a gente tem, né, claro que a resposta sendo um tanto parecida, né, mas a maioria apresenta, né, a maioria, assim, dos indivíduos vai ter muito beta 1 no coração, muito beta 2 no pulmão. Legal. Também lá no útero e no músculo liso da pele. Outros receptores importantes também que a gente tem que lembrar, né? Então, antes de vir lá eu estava já na cabeça com o da dopamina. Então, o alfa-1, principais efeitos do alfa-1, pessoal, vasoconstrição. Então, ativou alfa-1 de alguma maneira, seja naturalmente, pelo controle nosso, ou seja, via substâncias químicas, via exógena, você vai observar vasoconstrição, tá? Ativou beta 1 naturalmente, seja lá, ativação do simpático, né? Estresse, medo, raiva, né? Ou também exogenamente, o que você vai observar? Efeitos inotrópicos e cronotrópicos no coração, tá? A gente vai ver, vamos dar uma relembrada nesses dois termos aqui. E o beta 2, mesma história, ativou naturalmente, ativou exogenamente, vasodilatação aonde? Nos vasos esqueléticos coronarianos, tá vendo? Ó? Nas coronárias e nos brônquios, tá? Aqui a gente põe, né, efeito maior mesmo nos brônquios, tá bom? Para o beta 2. E os receptores para dopamina, pessoal. Esse aqui é muito importante também, os dopaminérgicos, porque a dopamina, nós vamos falar delas, faz parte de um grande grupo de neurotransmissores. Temos dois receptores dopaminérgicos, o D1 e o D2. Tá? A gente já vai falar deles também, onde que eles estão, principais efeitos, e aqui tem já um resuminho já. Eles são tudo dose dependente, né, a resposta deles. Então, dependendo do efeito que você dá de dopamina, quanto você administra de dopamina, você vai ter a vasodilatação, tá? E outros efeitos secundários também. E os localizados nos leitos vasculares, então mesentéricos, renais, coronarianos e cerebrais também para a dopamina, tá? E a dopamina, né, só para fazer um parênteses, ela está relacionada com o centro de recompensa. Então, toda vez que você faz uma ação, né, e que você sente prazer e que você quer repetir essa ação, é porque foi ativado esses receptores dopaminérgicos no córtex, e é principalmente lá no centro de recompensa. Então, né, recompensa, tá? Muito bem. Então, dopaminérgico, o D1 ativou ele. O que a gente vai observar? Vasodilatação coronariana, vasodilatação também generalizada, diurese e excreção de sódio. Tá? Então, a gente tem aí um efeito de eliminar mais água e sal. Tá? Então, um efeito aí combinado aí interessante para também auxiliar no quê? Na diminuição da pressão arterial. Dopaminérgico D2, vasodilatação, né? E que diminui a liberação de renina e aldosterona. Então contribui drasticamente para o efeito do quê? O efeito de diminuir a pressão arterial, né? E você não reabsorver água e nem reabsorver sódio, que isso contribui drasticamente para a elevação da pressão arterial. Então, aqueles termos que eu falei, né? Quando a gente falar sobre cronotropismo, nós estamos falando em aumento da frequência cardíaca, tá bom? Quando nós estamos falando de contratilidade do miocárdio, a gente fala do inotropismo, tá? Quando a gente vai usar, né, então, substâncias químicas que alteram a condução do impulso elétrico cardíaco, é o dromotropismo. Então, vai agir lá no nó atrial, no nó do sino AV, né, o nó do AV, o sino atrial, o sinusal e também nas fibras de Purkinje.
E quando a gente fala em resistência vascular, né? Aí, claro, estamos falando de vasoconstrição ou vasodilatação, tá bom? Então, são esses efeitos fisiológicos, né, que essas drogas vão causar, né? Seja as endógenas como as exógenas também. E esses termos são esses termos são muito utilizados, né? Então, eles vêm jogando, assim, esses termos ao invés de falar aumento de frequência, aumento de condutilidade do miocárdio. Então, agora nós vamos começar a falar de uma grande família que nós temos de neurotransmissores, que são as catecolaminas, pessoal. Então, é um termo, é um nome químico, a gente vai ver por que tem essa denominação, né, de catecolamina, né, que são neurotransmissores naturais, são endógenos que nós produzimos. Então, é a noradrenalina, dopamina e a adrenalina, tá bom? Que temos também a serotonina, só que ela não entra aqui nesses efeitos vasodilatadores e também efeitos cardíacos, porque ela não tem essa ação, mas ela também faz parte dessas catecolaminas aí. E elas são muito presentes aonde? Nos neurotransmissores adrenérgicos, tá bom? Então, essa grande família aí, tá? E as ações que elas fazem nela, ações inotrópicas, cronotrópicas ou dromotrópicas. Então, por que é catecolamina? Porque a hora que a gente observar na estrutura química, né? Aqui eu trouxe, né? Nosso foco não é ficar discutindo muito estrutura química, mas para a gente ver a semelhança, pessoal. E isso quando a gente às vezes, né, fala, puxa vida, por que não fazem algo melhor? Por que não fazem algo que age mais rápido, né, a nível da indústria farmacêutica? Por quê, gente? Se você quer fazer molecularmente algo que tenha efeito semelhante da dopamina, da adrenalina, da noradrenalina, você tem que pensar na estrutura química dela. Se a gente só bater o olho aqui, vai ver algumas semelhanças, ó, tá vendo? Então, o que seria esse? Porque é uma junção de dois grupos químicos. O catecol, que é esse grupo aí, ó, tá vendo? Que vocês estão vendo, que está destacado. Pode observar, dopamina tem, adrenalina tem, noradrenalina tem, e até as sintéticas, ó, a dobutamina tem, olha aqui na dobutamina, e no isoproterenol também tem, olha lá, ó, tá vendo? E o grupamento amino, olha lá, ó, tá vendo? Todos eles têm, ó, tá aqui, ó, ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, lá também na dobutamina, ó, tá aqui, e no isoproterenol, tá aqui. Então, se a indústria quer lançar um produto novo, né, que tenha esse efeito, né, das catecolaminas naturais, ela tem que ir atrás dessas moléculas aqui. E é uma ação que não é fácil, gente, tá? Com boa eficiência, com estabilidade, não é fácil, tá? Fazer isso. Então, quanto mais a gente aprender como que tanto as naturais quanto as sintéticas disponíveis que tem hoje no mercado, os efeitos fisiológicos, aí a gente avança, né, pensando na parte da medicina e do processo de tratar do paciente, tá bom? Bom, começando então com os sintéticos, vamos falar um pouquinho da dobutamina ou dobuta, né, como o povo gosta de falar. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Tem várias marcas, né? Que a gente tem da dobutamina comercialmente aí disponível, né? Trouxe aí o Dobutrex só a nível de ilustração. Principal efeito, então, receptor beta-1, gente. Então, se a gente está pensando, se ele vai agir beta-1, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar diretamente em cima do coração. Então, ele vai aumentar a força de contração do músculo cardíaco. Se ele vai fazer isso no músculo cardíaco, você tem que pensar o seguinte, gente. Ele já falou até a palavrinha aqui, ó, é músculo. Então, o que acontece? Você vai aumentar o consumo de oxigênio desse músculo, gente. Então, você vai fazer esse coração trabalhar mais, vai fazer esse músculo trabalhar mais, né? É claro que vai melhorar o fluxo sanguíneo, né? Coronariano, e aqui esse de melhorar o consumo de oxigênio pelo miocárdio é porque ele vai fazer ele trabalhar mais, tá? Então, a dobutamina é bem beta-1, gente, bem ação beta-1 mesmo, tá? Então, ela
utilizado assim, você pode para melhorar essa perfusão aí, tá? Então, olha lá, indicação inotrópico, tá vendo? Ação primária nos receptores beta 1, pouquíssimo efeito alfa 1, gente. Pouquíssimo efeito, né? E pouco efeito também no beta 2. Então, na parte onde que temos bastante beta 2, nós temos no músculo liso no pulmão, né? Então, pouco efeito beta 2. Aumenta o volume sistólico, então você vai trabalhar lá com a pré-carga e também na parte da pós-carga, né? Olha lá. Então, vai reduzir a pré-carga, que é o quê? A força que o coração tem que fazer para se encher, né? E quando a gente falar em pós-carga, é o trabalho que ele faz para esvaziar. Então, a pré-carga está relacionada um pouco com o que está chegando no coração, né? Então, o retorno venoso para o coração. E a pós-carga, que a gente vai falar também de fármacos que agem na pós-carga, nós estamos falando no efeito que tem no esvaziamento. Então, temos que também daí pensar como é que vai estar a parte arterial, né? E as arteríolas, o comprometimento lá, como é que está a parte de condução mesmo do sangue por esse sistema, tá? Reduz também a resistência vascular pulmonar, né? E também a resistência vascular sistêmica aqui, né? Que está usando às vezes esse termo pode pensar que é periférica, né? Esse RVP aqui para a pulmonar e o RVS como resistência vascular periférica ou sistêmica. Mas, como a gente vai agir bastante no beta 1, olha o que ele pode causar de efeitos colaterais: hipertensão, né, angina e arritmias. Então, um paciente que já tenha, que seja arrítmico, né, ele tem que tomar cuidado com o efeito, né, da dobutamina em cima. Náuseas e cefaleias. Então, e também pacientes com fibrilação atrial têm risco de desenvolver alta resposta ventricular, né, porque a ação, né, atrial dele já está um pouco comprometida, né? Flebite no local de infusão, esse é um dos problemas que pode aparecer, porque é sintético, né? Não é natural, então a gente não produz isso, e pode também reduzir o potássio, né? Reduzindo o potássio, a gente vai falar um pouquinho da parte fisiológica lá na frente, a complicação é para o controle glicêmico, pessoal. Pode também subir um pouco a glicemia por falta do quê? Atrapalhar a produção de insulina, tá? Essa parte de reduzir o potássio aqui, tá bom? Então, a indicação nós já falamos. Também após uma cirurgia cardíaca, um infarto agudo, né? Uma ICC. Contraindicações para pacientes que estão hipovolêmicos, né? E as reações adversas também conversamos, né? Dor anginosa, aumento da PA, inflamação, se houver esse extravasamento aí nesse excesso venoso, tá? A apresentação que eu coloquei aqui pode mudar, né? Se for, dependendo da marca. Então, uma ampola 250 miligramas por 20 ml, né? Aqui também, a diluição pode mudar também, né? De protocolo para protocolo, né? Então, uma ampola de 250 miligramas em 230 ml de solução de soro glicosado 5% ou fisiológico a 0,9%. A estabilidade, 24 horas da diluição e proteger da luz, pessoal. Opa, proteger da luz porque são fotossensíveis e se vacilar, a luz destrói rapidinho, tá? Os cuidados, então, né? Opa, aqui, tá errado isso aqui. Ele precisa sim de proteção de luz, tá? Deixa eu apagar esse daqui. Precisa sim, e se não aqui veio, né? Depois a gente arruma, né? Pode ser realizado por acesso periférico ou acesso central, com bomba de fusão. Aqui temos que tomar cuidado com soluções alcalinas por incompatibilidade química, pessoal. A dobutamina, ela é um tanto ácida, tá? A natureza dela, química, é ácida. Então, se você fizer misturar soluções alcalinas, você vai o quê? Automaticamente neutralizar a ação dela. Você vai inativar na hora. Então, tomar cuidado com também essas soluções alcalinas. Incompatível também com hidrocortisona, né? Inflamatório esteroidal, cefazolina. Cuidado também com antibióticos, penicilina, tá? Incompatível quimicamente, né? Na solubilidade, e também com a heparina.
tá? E se vai aplicar, né, a dobutamina, prestar atenção como é que está a volemia, né? Então, a hipovolemia deve ser corrigida antes de você usar a dobutamina. O isoproterenol, pessoal, também é um sintético, né? Ou também conhecido como isoprenalina. A indicação dele, olha lá, já é inotrópico, né? Agonista beta 1 e cronotrópico também, né? Agonista beta 2, mas mais sendo beta 1 mesmo. Haja vista os efeitos colaterais que pode causar, ó, taquicardia, né? Então, pessoal, o paciente que já é taquicárdico, ou que já apresenta algum histórico de arritmias, tomar cuidado. A feocromocitoma também é algo que pode aparecer, né? Então, são aparecer complicações na adrenal, então, tumores, né? Mau funcionamento da adrenal, então, tomar cuidado também com o uso do isoproterenol, né? Indicações após cirurgia cardíaca, correção também de bradicardia, e as reações adversas, as mesmas também. Aumento da pressão arterial, né? Dor anginosa, palpitação, reação no local da infusão, por isso que precisa ficar fazendo essa monitorização, né? Olha lá, o extravasamento causa inflamação, ainda que não cause tanto quanto a nora, né? Que às vezes é relatado, né? Até causas de necrose, como a gente vai falar, mas tomar cuidado com essa possível inflamação se houver extravasamento, tá bom? E ataque cardíaco, como a gente já falou. A apresentação dela também, ampola de 1 ml por 1 miligrama por ml, tá? A diluição, soro glicosado, soro fisiológico. Aqui, né, um esquema, né, que também pode variar, né? Então, 5 ampolas para 250 ml de solução final. Se aplicado subcutaneamente, né, de 5 a 10 minutos o efeito, tá bom? Por causa da absorção. Intramuscular de 5 a 10 minutos e o IV, que é, claro, já colocou no local da ação, né, é imediato o efeito, tá? Estabilidade também, 24 horas, né, da diluição. Então, após 24 horas da diluição, por quê? Porque a luz oxida. Então, frascos, né, protegidos de luz, mas o ideal é usar até 24 horas depois, tá? Porque o próprio ato de você abrir e fechar, o oxigênio entra, né, do ar e oxida a molécula, tá? Os cuidados, né? Como age em beta 1, a gente tem que ficar esperto, mais uma vez, né, com o aumento de consumo do oxigênio pelo coração, gente. Todas as drogas de ação beta 1 que vai fazer o coração trabalhar mais, você vai aumentar o gasto de oxigênio do coração. Então, presta atenção nesse parâmetro quando usar essas substâncias, né? Então, os cuidados com o paciente hipotenso, arrítmico, né? A hipoxemia também, prestar atenção nesse detalhe. Conservar a temperatura ambiente, 15 a 25 graus, então não colocar na geladeira, porque também abaixo de 15, porque como substância química, então a temperatura pode modificar quimicamente a molécula e você perder totalmente o efeito. Ah, eu estou dentro das 24 horas, mas você colocou na geladeira com 5 graus, 2 graus, modificou quimicamente e você perdeu, tá? Ela. E proteção da luz também, tá? A dopamina, né? Agora já falando das naturais, né? Atua diretamente nos receptores beta 1 também do coração. Então, olha lá, mais um agindo no beta 1, aumentando força e contração do músculo cardíaco. Então, mais uma vez, se age no beta 1, o que vai aumentar? O consumo de oxigênio, né? Vai também, o quê? Ativar receptores aonde, né? Os receptores renais, cerebrais, mesentéricos e os coronários também, pela ação da dopamina, né? Relatos que não está sendo tanto utilizada, né, atualmente a dopamina, mas está aí também como uma opção, né? Como a dopamina é um precursor químico da nora, vejam, você pode então usar como um adjuvante, né, para você produzir mais noradrenalina naturalmente, né?
porque se eu não trouxe a rota toda, porque senão a gente ia se estender muito, né? Mas a dopamina é um precursor químico da nora, tá? Então vejam que a dose, mais uma vez, é importante a história, né? De controlar. Inotrópico, efeito inotrópico e vasopressor também. Então, só que a dopa vai agir, né? Em receptores beta-1 adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos, dependendo da dose, tá? A gente vai falar aqui as doses um pouquinho, né? Efeitos colaterais, né? Náuseas, vômitos, né? Batimentos ectópicos, taquicardia, dispneia, e vejam sempre, né, como você aumenta o consumo de oxigênio, faz o coração trabalhar mais, a angina vem que vem, tá? A apresentação dela, ampola de 5 mg por ml, a diluição também, uma padronização aqui, né? 5 ampolas de 200 ml de soro glicosado 5%, 9,09 ou 10% em Ringer, e também proteger da luz, mais um para proteger da luz também. Tanto que a própria ampola, né, já vem em frasquinho âmbar, que é uma grande pista, né? Que já não dá para colocar em frasco transparente, tá? Aqui, na parte das doses, é que vem um porém. O que a gente tem que pensar? Usando de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo, o que a gente vai ter, né? Temos essa crença que ela aumenta o fluxo sanguíneo e renal, né? Então, como ela sendo protetora renal, auxiliadora renal, né? Acredita-se, né, nisso, mas tem muitos já trabalhos mostrando que não é bem assim a coisa. Tem aumento do fluxo sanguíneo nos rins, mas não que vai melhorar tão bem assim a função renal, tá? E a partir de 3 a 10 miligramas por quilo, né, você vai começar a ter efeitos beta-adrenérgicos, né? Então, taquicardia, aumento de retorno venoso, então você pode alterar um pouquinho a pré-carga, né? E queda da resistência vascular sistêmica. Claro que não é tão assim na fronteira, né? Você usou 3,5, você já vai deixar de ter esses efeitos, né, renais e passar a ter apenas efeitos beta-adrenérgicos. Não. Você tem uma migração, né? Então você vai aumentando dose, vai deixando de ter efeitos mais renais para ter efeitos beta-adrenérgicos. E se vai subindo mais a dose ainda, você continua observando efeitos beta-adrenérgicos, mas começa a ter efeitos alfa, olha lá, né? Então, aí você já começa a observar o quê? Uma vasoconstrição sistêmica e aumento da pressão arterial. Por isso que a história lá atrás que a gente falou de dose dependente, tá bom? Mas não é tão assim, essa mudança, ela é gradual, que você vai vendo de efeitos, não é tão estampado assim. É claro que se você muda você está lá, de 0,2 a 3 miligramas, de repente você começa a usar 8 miligramas, você vai ter uma mudança muito brusca, lógico. E daí você começa a usar lá 15, 20 miligramas por quilo. Aí você vai ver o efeito mais alfa mesmo. Mas se ficar tanto na fronteira, você vai ficar vendo todos esses efeitos ao mesmo tempo. Não passou? Aí. Então aqui trouxe também uma marca também, né? O Revivan para a dopamina, né? As indicações nós já falamos, né? Contraindicações, né? Então, deficiência congênita da glicose 6-fosfato, pessoal. O que é isso? A glicose 6-fosfato, ela é um intermediário muito importante na rota, né, do consumo de glicose dentro da célula, tá? É um metabólito chave. A partir de que a célula começa a produzir a glicose 6-fosfato, vai até o final da rota lá de produção de energia para a produção de ATP, tá bom? Então, para pacientes que já é conhecido que ele tem uma deficiência, então, nessa produção aqui, tem que tomar cuidado, porque como ela é um precursor da noradrenalina, você vai ter o efeito dela mais a produção aumentada de nora. A noradrenalina, ela faz com que a célula consuma mais energia, pessoal. Então, ela aumenta o metabolismo celular, né, junto com a adrenalina. Então, você já pega um paciente que já está com deficiência na produção energética, pode piorar tudo a situação dele.
e também pacientes com intolerância aos derivados também. Então, aos derivados também de glicose. Então, aí o caso, não digo o diabético, mas aquele que já é congênito mesmo, esse problema aqui, para a produção da glicose 6-fosfato. Reações adversas que nós podemos ter: náuseas, vômitos, né? As arritmias, claro, porque tem efeito beta, né? E agravamento se já está com uma vasoconstrição pulmonar. Então, pensa aí um paciente asmático, com crise asmática, né? Ele já está com vasoconstrição pulmonar e você usar dopamina, meu Deus, tá? Cuidados, então, administração de preferência em veia de grosso calibre, né? Administrar com bomba de infusão, né? Rigor no gotejamento, por causa daquelas doses que a gente viu, e manter as extremidades do paciente aquecida. Por quê? Como é dose dependente, você pode ter um efeito acumulativo do quê? De vasoconstrição periférica, ele sentir muito frio nas extremidades do corpo, tá? Aí chegamos na adrenalina. A adrenalina, ela é bem coringona, ela é bem coringa. Por quê? Porque a adrenalina, ela tem efeitos tanto beta-adrenérgico, né, como alfa-adrenérgico, pessoal. Então, ela não é tanto assim a primeira escolha, né, quando você quer usar para choque, no caso, mas ela é esse coringa, como eu disse, né? Então, como ela vai agir tanto em alfa e beta 2 e beta 1, dependendo da dose, né? Você tem ainda, usando ela, ela estimula mais ainda a liberação da nora, tá? Até trouxe essa figura aqui para a gente ver como que é esse efeito aqui acumulativo, ó. Ainda mais associado em pacientes que estão com estresse. Então, pensa lá, distúrbios de ansiedade e tudo mais, né? Nós temos lá o quê? Essa retroalimentação. Então, o sistema nervoso central, né, mandando comandos na hipófise, a hipófise produzindo o ACTH, que vai na adrenal, né, e estimula mais o cortisol, né, a produzir o cortisol. O aumento do cortisol, né, ele faz o quê? Ele vai no sistema nervoso, né, e ele regula toda essa cascatinha aqui. Só que o estresse, ele consegue fazer com que o corpo desligue essa retroalimentação e o cortisol fique aumentando. Então você tem uma hiperestimulação das adrenais. Com isso você tem uma hiperprodução de adrenalina, noradrenalina. E aí você vai ter os efeitos que ela causa. Isso falando do mecanismo endógeno. Agora você associa o mecanismo que você injetando a adrenalina, o exógeno. Então você vai ter mais o quê? Aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico. Olha aqui então a parte da pós-carga, né? E o alfa-adrenérgico aumenta a forma significativa da resistência vascular periférica. Vai estar tudo vaso contraído na periferia, gente. Olha a pressão arterial subindo aí drasticamente. Então, o ajuste de dose é muito importante. Então, a adrenalina vai bem no choque séptico, onde você está com tudo, né, vasodilatado na periferia para você controlar ele. Ela vai muito bem nisso, tá? E por isso tanto que ela é a primeira escolha para o choque séptico, tá? Então a gente já viu as indicações, né? Vasopressor e cronotrópico, também aqui no PCR, choque anafilático, crise de asma grave, né? Porque também está tudo vaso contraído, né? Bronco contraído lá nos alvéolos, né? Mecanismo de ação, então, o beta 1, cronotropismo, né? Que vai aumentar a condução, ela vai agir lá no átrio, tá vendo? Lá no nó do AV, tá vendo? E o automatismo, quer dizer, o coração por si só, ele vai se autoestimulando e você vai tendo um efeito acumulativo, né, de condução elétrica que faz o coração aumentar mais ainda o trabalho. Lembra? Se faz aumentar o trabalho do coração, vai aumentar o consumo de oxigênio pelo coração. Beta 2, a gente vai observar a broncodilatação, que vai muito bem, né, no choque anafilático, no choque séptico e na asma, né? Porque lá, ó, da musculatura esquelética, mas tem que tomar cuidado que é baixa dose. E em alta dose,
a gente vai observar efeitos alfa. Então, vasoconstrição, aumento da resistência vascular sistêmica, né, ou periférica, e aumento da pressão arterial. Então, pensa, já pega um paciente que já está todo já com o estresse lá em cima, com o cortisol lá em cima. Então, vejam como aí pode virar até uma tragédia aí, se não for muito bem calculada essa dose, né? Efeitos colaterais, arritmia, dor torácica, angina aqui, cefaleias e tonturas, tá? Por causa desse aumento, né, da pressão arterial. Aqui as indicações, né? Parada cardiorrespiratória, cirurgia cardíaca, né? Na saída, principalmente da circulação extracorpórea, broncoespasmos, né? E choque séptico, como eu falei, que é a primeira escolha, né? Primeira escolha, e o anafilático também. As contraindicações, né? Que nós temos, hipersensibilidade a simpático-miméticos, então vejam, a pessoa, mas aqui é um negócio também um tanto complexo, né? Porque a pessoa já tem que ter um histórico e que ela saiba que ela tem já alergia, né, uma hipersensibilidade à adrenalina, noradrenalina, dopamina, isoproterenol, né? Então ela já tem que ter um histórico de passagem já pelo hospital, pela emergência e saber disso e avisar a equipe, né? Vai que ela infelizmente cai num outro hospital, né? Também tomar cuidado quando a associação anestesia local, porque você vai ter os efeitos vasculares ali interrompidos, e também em trabalho de parto. Por quê? Porque ela vai interromper, ela vai agir lá nos receptores no útero e vai parar as contrações, tá? Então, lembrar dessas circunstâncias também. Reações adversas. Então, já associando essas pessoas que têm aí essa hipersensibilidade, né? Crise hipertensiva, né? Edema agudo de pulmão pode causar. Hiperglicemia, isso aqui é muito observado, hiperglicemia, porque é aquilo que eu já tinha falado, né? A noradrenalina, a insulina, elas liberam muito mais glicose no corpo humano, porque elas estimulam a quebra do glicogênio, porque o que o nosso corpo entende? Que nós vamos lutar, né? Elas são liberadas quando a gente está em situações de luta e fuga. Então, você está administrando mais ainda, quer dizer, esses órgãos entendem que tem que queimar, liberar toda a glicose para a corrente sanguínea, tá? E também vasoconstrição renal. Então, pensando aí num rim já meio debilitado, né? Mais problemas ainda pro rim, tá? Aqui foi repetido, pessoal, desculpa, tá? Da adrenalina, tá? Repetiu, né? Olha só, opa, repetido, tá? Adrenalina, tá? Tá, esse aqui não. A apresentação, então, uma ampola, pode vir, né? De 1 miligrama por ml, a diluição, né? Soro glicosado, fisiológico, tá? 9%, o fisiológico 0,9%, o glicosado 10% e 5%. Tá? Início de ação também subcutâneo, 5 a 10 minutos, intramuscular, né? 5 a 10 minutos, IV imediato, e a inalação, que é muito utilizado, né, para essas emergências para asma aí, 3 a 5 minutos. Só que, início de ação, só que também, a parada da ação também, pessoal, é muito rápida se você parar com a inalação, porque como você está ventilando, né, não dá tempo de absorver tudo pelo epitélio respiratório, né, a adrenalina. Então, você também tem um efeito muito breve, né, desde que você fica com a inalação, você observa, tirou, para rapidinho o efeito dela, tá? Os sistêmicos não, tem que esperar metabolizar tudo, tá? Se bem que, mesmo fazendo o IV, nós temos muitas enzimas que estão no sangue que elas inativam rapidinho também a adrenalina, tá? A estabilidade, pessoal, também 24 horas após a diluição, tem efeito de oxidação pelo oxigênio, tá? E também a luz solar. Então, proteger, né? Só por esse momento de 24 horas, mas acredito que, né, é usado toda hora no momento ali. As doses, então, se nós vamos pensar, né, aqui um protocolo, né, para uma parada cardiorrespiratória lá, 1 miligrama a cada
3 a 5 minutos, né? Para asma aqui, né? 0,1 a 0,25 miligramas diluído, tá? Isso aqui, pessoal, é difícil, tá? Você conseguir, né? Ter essa precisão aqui. Claro que passa um pouquinho, né? É tenso, porque você vê, ó, é muito pouquinho, tá? Então, diluído lá naqueles soros, intravenosa lentamente, né? E repetir após 5 a 10 minutos, se necessário. E vasopressor, 1 micrograma, pessoal. É muito pouco, tá? Muito, quase nada. 1 micrograma diluído por minuto intravenoso, tá? Então, vejo que são doses muito, né? Muito pequenas, né? Eu fico pensando a dificuldade que é de se chegar na precisão desses valores aqui, tá? É tenso. Os cuidados, então. Mais uma vez, não congelar, porque a temperatura muito baixa, você destrói quimicamente ela, então de 15 a 20. Administração com auxílio de bombas de infusão, né? Preferência, né? Veias, né? Uma veia central de grosso calibre, né? As doses, sempre tentar respeitar o máximo que der, né? Monitorar a função respiratória, então é interessante fazer o eletrocardiograma, né, juntamente com a aplicação, e também ver o clearance, né, dar uma monitorada no clearance urinário por causa daquele efeito vasoconstritor renal que ela pode apresentar, né? E mesma coisa, não diluir, lembrar disso, não fundir com o bicarbonato, pessoal. Não fazer com bicarbonato pelo seguinte, aquilo que eu falei, são drogas, né, quimicamente falando, que são ácidas, então o bicarbonato vai neutralizar na hora. Então, essa precipitação aqui, ó, sólido branco que você pode observar, você formou um sal ali, um sal insolúvel e acabou, destruiu quimicamente a molécula, não serve para mais nada, perdeu tudo, tá? Aí chegamos na noradrenalina. A noradrenalina, né? Ela é também, né? Primeira, você pode usar ela muito utilizado no choque séptico, tá? E ela tem ação bem alfa-1, tá? Alfa-1, então, a noradrenalina, ou norepinefrina, né? Como é conhecido da tradução do inglês, tá bom? Então, pouquíssima ação beta-2, gente. Pouquíssima ação beta-2. Então, a alfa-1, o que a gente vai observar, né? Vasoconstrição, tá? Então, o principal efeito dela. Aí, então, pensando nessa sintética, nós também produzimos, né? Nós também produzimos noradrenalina. Só que, olha que interessante, a noradrenalina, ela não está na corrente sanguínea. Lembra onde que ela está? Deixa eu voltar aqui, ó. Aonde que ela está? Ela é liberada somente nas sinapses, né? Lá nas sinapses que a gente viu do simpático, lembram lá atrás, no começo? Então, nós não temos na corrente sanguínea. Então, quando a gente pensa nela na forma sintética, quando a gente pensa ela na forma sintética, o que a gente tem? A gente tem ela, né, sendo utilizada na hipotensão grave. Então, pensa no choque. Tudo vasodilatado na periferia, né? Se você vasocontrair, olha lá, ação vasopressora, você consegue dar essa normalizada, né? Então, ela age principalmente no alfa, tá? Beta 1, beta 2, bem pouquinho, né? Aumenta a pressão arterial, sistólica e diastólica, e vai também aumentar o tônus vascular, porque vai agir lá naquela musculatura lisa que eu mostrei em volta de veia, né? Em volta de artéria, e vai contrair aquilo lá bem forte, tá? Efeitos colaterais, né? Lesões isquêmicas, pessoal. Por quê? Porque ela é muito potente na vasoconstrição, tá? Necrose de pele. Aqui, esses efeitos de necrose de pele é quando ocorre um extravasamento, quando você não pega um acesso calibroso, né? Mas há estudos mostrando também que não tem se observado isso rotineiramente, mas tem que ficar atento, tá? Ficar atento porque, como ela não é produzida, né? Não está no sangue, somente nas sinapses, então
ela tem incompatibilidade, né, com a concentração dos líquidos extracelular, tá? Hipertensão também causa, porque essa ação vasoconstritora da periferia, angina, cefaleia e arritmias, tá? Então, a indicação, olha lá, ó, sepse hiperdinâmica, então, também aqui, ó, uma escolha boa, então, pensou em sepse, né? Você vai aqui na noradrenalina, tá? Choque cardiogênico por infarto agudo, né, no miocárdio, hipotensão em pacientes com baixa resistência vascular periférica, né? E resistência cardiopulmonar, tá? Hipotensão pode, então, a contraindicação, hipotensão por hipovolemia, tá? Então, primeiro, né, se vai usar a nora, o ideal é você normalizar essa hipotensão para depois você entrar com ela, né? E reações adversas, ó, sobe a pressão arterial em níveis indesejáveis, né? Vai ter com vasoconstrição periférica e visceral, taquicardia, tá? E também, ó, bem preocupante, hemorragia cerebral, tá? Aqui eu coloquei o LevelPad, né? Uma marca, assim, para a gente pensar numa marca comercial, tá? Apresentação aqui da ampola, 8 miligramas por 4 ml. Aqui também um esquema de diluição, né? 5 ampolas diluídas em 250 ml de solução, tá? Pode mudar de hospital para hospital, então depende da padronização que faz, você vai ter esse efeito, quer dizer, essa padronização mudando, né, para ela. Então, você pode pegar hospital que usa 3 ampolas, 4 ampolas, 2 ampolas. Então, você pode ter hospital que usa 3 ampolas em 100 ml de soro fisiológico. Ou também, né, 4 ampolas em 200 ml, 2 ampolas em 250, tá? Então, varia do protocolo que o hospital utiliza, né? A estabilidade, mais uma também, 24 horas após a diluição, tá? Os cuidados, mais um também, né? 15 a 30 graus aqui já, não congelar, proteção da luz, fazer com bomba de infusão, né? Veio de grosso calibre, monitorar a pressão cada 15 minutos para você poder fazer um ajuste de dose, né? E função renal também, dá uma observada, né? Como que você pode observar? Com o clearance de creatinina e o volume também de diurese. As gestantes também, como a adrenalina, também tomar cuidado com as gestantes por causa de bloquear lá as contrações uterinas, né? E alguns cuidados na diluição, né? A glicose 5%. Alguns autores não recomendam soro fisiológico por causa da oxidação, tá? Por causa do NaCl lá, o cloro, né? O cloro, ele vai agir em cima da molécula da noradrenalina, né? Oxidando ela e o hidrogênio também, tá? O sódio, tá? O sódio e o hidrogênio da água também agindo em cima, tá? E não usar se, aqui o básico, né? Teve qualquer alteração de cor, não usar, ou precipitação, também esqueça, tá? E o que sobrar também, adeus, porque ficou aberto, entrou oxigênio no êmbolo, né? Na ampola, eles são hermeticamente fechados para não ter a entrada de oxigênio. Então, entrou oxigênio, já está oxidando, já está perdendo material. Bom? Agora a gente vai entrar numa outra classe, né? Que são os vasodilatadores diretos, né? Ou os vasopressores. Então, a gente trouxe aqui, eu trouxe dois. A nitroglicerina, né? Que são venodilatadores. Então, vai agir em cima das veias e vênulas, então vai reduzindo a pré-carga, né? Então, o que está chegando no coração, né? E o nitroprusiato de sódio, que ele tem efeitos combinados, tanto venodilatadores como arteriodilatadores. E aí ele vai reduzir tanto, né, a pré-carga e a pós-carga. Então, tanto a força que o coração faz para se encher, quanto a força que ele faz para esvaziar e empurrar o sangue, né? Basicamente, o mecanismo de ação, né, dos dois, da nitroglicerina com o nitroprusiato, você vai ter o quê? Eles vão agir no endotélio vascular, pessoal. Então, lá no endotélio,
eles vão o quê? Ativar mais essa enzima, a sulfidrila, né? Desculpa, redutase, que ela vai transformar os nitratos endógenos que nós temos, né, em óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um potente vasodilatador, tá? Então, esses vasodilatadores diretos, vocês vão até perceber que você não encontra em drogarias, né? Restrito a uso hospitalar, porque eles são muito potentes mesmo. Eles deixam mesmo o sistema vascular como um tubo, né? Um tubo dilatado, né? Rígido e que faz baixar mesmo a pressão arterial, tá? Então, pensando aqui na nitroglicerina, trouxe um exemplo aqui, o Tridil, né? De fármaco, né? De nome comercial. Aqui a gente já pode chamá-los de fármacos, né? Lá atrás a gente estava falando de droga, né? Então, adrenalina, dopamina, isputerenol, tudo de droga, por quê? Porque a gente viu que vacilou na dose, né? Você tem efeitos bem drásticos. Aqui a gente pode chamar eles de fármacos, a nitroglicerina e o nitroprusiato, pelo seguinte, porque a segurança e a eficácia já está, assim, mais elevada. Então, claro que está restrito ao uso hospitalar, né? Você não vê vendendo em drogarias, mas digamos assim que o efeito deles é um tanto mais sereno para você a nível de monitorização. Tem que monitorar, mas é um pouquinho mais vida tranquila, né? Trouxe aqui, né, de novo, veia e artéria, para a gente não esquecer, porque eles vão agir aonde, né? Vão agir nessa camada agora, pessoal. Olha que interessante, ó. Não vai agir na musculatura tão assim incidentemente, vai agir nessa camada externa aqui, ó. Porque é neste endotélio, voltando lá, ó, tá vendo, ó? O endotélio vascular que vamos ter a produção do óxido nítrico. E o óxido nítrico que vai ajudar na vasodilatação, agindo em cima do músculo liso. Então, olha que interessante. Produz o óxido nítrico no tecido que reveste, ele se difunde até o músculo liso e aí ajuda na vasodilatação, tá? Aqui eu trouxe só a fórmula do óxido nítrico, ele é um gás, tá? E a nitroglicerina, veja que é uma molécula bem grandona, né? Tá? Então, a nitroglicerina, ela ajuda, né, na produção do óxido nítrico, então faz aumentar as concentrações de óxido nítrico, que você, lá daí, o óxido nítrico, ele vai aumentar a concentração desta proteína, tá? Que é o GMP cíclico, e o GMP cíclico estuda aqui dentro da onde, pessoal? Dentro da célula endotelial, tá? Que reveste. Aí esse GMP cíclico elevado estimula o quê? O músculo liso a relaxar. Tá vendo? Então, é tudo uma cascata proteica que ele vai agir para fazer essa vasodilatação, tá? Então, né, vias então, de ação. Então, você pensar aqui, numa sublingual, o início é rápido, 2 a 4 minutos, e a duração até que interessante, ó, de meia hora a 60 minutos. Por que é rápido, Rodrigo? Porque a sublingual, ela se assemelha como se você fizesse uma endovenosa, pela irrigação que nós temos na mucosa oral. Claro que não é tudo que dá para fazer sublingual, né? Tem que vir já formulado já pela indústria, né? Às vezes a gente observa aí algumas situações, né, que se usa um captopril, né? Aqui fazendo um parênteses, né? O captopril não é de ação sublingual, ele não é desenvolvido para ser sublingual, mas a gente faz-se um ajuste, né? Aqui não, aqui ele já vem já na forma sublingual, bem melhor. Como também você ter a via oral. Daí demora um pouco mais o início de ação, ó, de 10 a 20 minutos, porque tem que fazer todo aquele processo de absorção, tem que ter, né, a desintegração do comprimido, daí ele passa pelas barreiras fisiológicas, vai para a corrente sanguínea, mas é claro que a ação você começa a ter de 2 a 3 horas. Por quê? Porque nessa dele ir passando pelas barreiras até chegar no sangue, você já vai tendo esse efeito acumulativo, tá? E a endovenosa, início imediato, né? Porque você já jogou na onde era desejado, e
precisa manter estável a concentração no sangue. Por quê? Aqui vai precisar de monitorização, né, constante, porque ao passo que você caiu no sangue, já passando pelo fígado, ele já vai ser destruído. Então, é interessante a endovenosa, mas também a parada de efeito, se não houver constante administração, também é rápida, tá? A apresentação aqui, né? A ampola 5 miligramas por ml, né? A diluição, soro glicosado, fisiológico, e o glicosado 10%, 5%, né? A estabilidade, 24 horas, né? Aqui está colocado, né, as 48 horas, que se for até que bem protegidinho, até que dá para usar, né? Já que a hora que tira faz a preparação, né? E aqui que é um fato interessante, pessoal, é muito instável em contato com plásticos, tá vendo? Então, se ela for armazenada em plástico, você perdeu tudo, tá? Perdeu tudo. Por quê? Se nós voltarmos aqui na molécula, ó, você tá vendo aqui, ó, esses grupos aqui, ó, eles reagem muito rápido com a estrutura, dependendo de que é construído o plástico, tá? Então, os plásticos hoje estão cada vez mais modernos, né? Que se pensando nessas complicações, né? Mas deixa em vidro que é melhor. Toxicidade, né? Para pacientes com metaglobinemia, tá bom? Indicação: insuficiência cardíaca sem hipotensão, insuficiência coronariana, a angina instável, né? E controle da insuficiência cardíaca e hipertensão, né? Contraindicações: hemorragia cerebral, lógico, né? Porque você vai vasodilatar tudo, né? Tamponamento cardíaco e não associado, ó, aqui, ó, sildenafil, taladafil e o vardenafil, os famosos medicamentos para disfunção erétil, pessoal. Na verdade, né, fazendo um outro parênteses, temos até uma história interessante. Esses medicamentos, começando com o sildenafil, que é o Viagra, ele foi desenvolvido para ser um vasodilatador. Ele foi. Só que a produção dele de óxido nítrico, né, é tão interessante, é tão forte, que ele não teve resultados satisfatórios para o controle da insuficiência cardíaca e da hipertensão. Mas eles tiveram a sacada que ele era interessante para causar uma vasodilatação, né, no órgão sexual masculino. E aí foi o sucesso que foi de vendas pelo tempo que a Pfizer tinha a patente, né? Hoje nós temos genérico aí, mas associado, o que que você vai ter, gente? Você vai ter uma potencialização muito maior, tá vendo? Dessa vasodilatação. E o que que vai acontecer? No paciente, né, que já tem um problema no coração, você vai ter o quê? Um aumento da frequência, você vai ter um ataque cardíaco, porque vai ficar tudo vasodilatado, o coração vai ficar batendo mais forte, para quê? Para ele bombear mais esse sangue, né? Para quê? Para preencher todo esse diâmetro aumentado, e ele pode infartar, como é o que acontece, não com o uso da nitroglicerina, né? Hospitalar. Acontece aí de uso na comunidade, né? O pessoal exagera na dose, né, de uso desses medicamentos para disfunção erétil e acaba infartando, tá? Acaba infartando. E reações adversas, então, causa hipotensão ortostática, então por isso que, né, ele não é tão vendido, né, de boa em drogaria, porque, vejam, a pessoa não consegue ficar em pé, né, ela tenta ficar em pé e ela vê tudo como assim, no linguajar popular, fica vendo um monte de estrelinha, escurece tudo, né, o campo visual dela, então esquece, né, ataque cardíaco, como eu falei, né, cefaleia, muita enxaqueca, mas enxaqueca bem, bem assim pronunciada, tá? Para quem usa. E síncope, né? Dos maus súbitos e palpitação. Lógico, oriundo da taquicardia mesmo, tá?
Os cuidados, né, que nós temos que ter. Sempre, né, gente, vendo a fluidez, né, da preparação, então, observar o aspecto da solução antes, durante a administração, né, fazer com bomba de difusão para você ter um controle, né, da dose, né, ela migra, né, prontamente por muitos plásticos, principalmente o de PVC, então aí fica até interessante, né, a nível, assim, dos, dos frascos condutores mesmo, né? Dos equipos, né? Que até chegar na corrente sanguínea. Então, aí até fica até um adendo para a própria indústria, né? Pensar em tecnologia algo mais avançado nesse sentido, né? Alguns filtros intravenosos devem ser evitados, né? Porque também absorve a nitroglicerina, tá vendo? Por causa daqueles grupos químicos que eu mostrei, gente. Ela qualquer coisinha já consegue ligar quimicamente nela, tá? E a nitroglicerina, ela interfere, né, intravenosa com o efeito anticoagulante da heparina. Mais uma vez, né? A heparina, ela também, ela tem esse efeito na celular e enzimático, né? E a nitroglicerina também pode competir, né, com os locais de ação, tá? Por causa da estrutura química. Então, uma interfere na outra, no efeito, tá? O nitroprussiato de sódio, ou também conhecido como o nipride, trouxe aqui a fórmula química dele, né? Interessante que tem um átomo de ferro, né? Bem aqui no meio dela, ó, tá vendo? Então, o nitroprussiato, efeito direto no músculo liso de artérias e veias, né? Então, mais nas veias. Então, mais uma vez aí, né, a gente pensando no retorno venoso, né? A gente tem que pensar no retorno venoso no coração, diminuindo a resistência sistêmica, né? E reduz pré e pós-carga, tá vendo? E aí, claro, melhora o débito cardíaco, né? Porque é só a gente lembrar lá um pouquinho da fisiologia, né? Se tá chegando muito sangue, o coração tem que bombear tudo isso. Se começa a chegar pouco, né? Reduzindo a pré-carga, é claro que ele precisa fazer menos força para ejetar esse sangue que chegou, tá? Complicações, então, né? Mais uma vez, crises hipertensivas, emergências, né? Aqui, PO de cirurgia de grande porte, né? ICC, tá? Hipertensão compensatória, então, aqui para casos que já se sabe que tem uma coactação da aorta, né? Então, isso aqui é um distúrbio já congênito, né? A pessoa nasce com essa coactação aqui, né? Não pode ser associado também, mais uma vez, né, aos medicamentos para disfunção erétil, né? Então, olha lá, sildenafil, tadalafil, vardenafil, né? E reações adversas, hipotensão, bem interessante, né? Bem assim, pronunciada, e intoxicação também, né? Por causa de intoxicação, pessoal, temos que olhar aqui na molécula, ó, tá vendo? Apesar de ser dose, tudo calculadinho, mas tem ferro, tá? E pode se acumular aonde? No fígado, tá? Então, atrapalhar a função renal, tá? Apresentação. Então, ampolinha, 25 miligramas por ml. Aqui, um protocolinho de diluição, 250 ou 500 ml de solução soro glicosado 5%, né? Usar também em 24 horas por causa da estabilidade, oxidação pelo oxigênio e a toxicidade aqui, pessoal, ó, produzindo metabólitos, né? O tiocianato, tá vendo? O tiocianato, pessoal, ele é muito tóxico para o fígado, tá? Então, como o fígado metaboliza tudo, né, você vai ter esse acúmulo do tiocianato e também aquele acúmulo de ferro também, tá? E aí outros, né? Taquipneia, vômitos, vertigens, pupilas dilatadas, por causa desse efeito, dependendo da dose, como de vasodilatador, agir também na musculatura do controle da pupila lá nos olhos, tá? Os cuidados, né? Não interromper subitamente a infusão, porque você pode ter um efeito rebote, quer dizer, a pressão pode subir drasticamente, né? A intoxicação por cianeto, como a gente falou, né? Caso isso venha acompanhado de uma acidose metabólica, né? Então um aumento de ácido lático, tá? Você pode agravar mais ainda essa intoxicação por cianeto, tá? Falta de ar, confusão mental e em alguns casos pode até levar à morte, tá bom?
e aquilo que a gente tinha conversado, usar um equipo, né, que seja, que proteja contra a luz, tá bom? Aí a gente chega em dois medicamentos novos, por assim dizer, né? Que é a anrinona e a milrinona. Então a gente tem o Inocor e também temos o Primacor, né? Aqui a gente vai dar mais destaque para a milrinona, né? A indicação dela, né? Ela é um inotrópico e é um vasodilatador, uma IC descompensado, um pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? O mecanismo de ação dela que é interessante, porque ela não vai agir a nível de receptor que está no músculo liso, ela vai agir dentro da célula, né? Que eu vou mostrar um mecanismo aí. Então, ela é um inibidor de fosfodiesterase 3, é uma enzima, né? Muito importante nessa regulação aí da vasoconstrição, tá? Tem pouco efeito cronotrópico, tá bom? É inotrópico, mas pouco efeito cronotrópico. Vasodilatador direto, então vai diminuir pré e a pós-carga, né? Então, ajudar aí no débito cardíaco, tá bom? Diminuir esse esforço que o coração vai fazer. Efeitos colaterais, arritmias ventriculares, né? Supraventriculares, então, mais precisamente nos ventrículos aqui, cefaleia, a hipotensão ortostática, dor torácica, alteração da função hepática por causa da metabolização dele, tá? Anafilaxia, fibrilação atrial também, broncoespasmo, hipocalemia, baixar drasticamente o cálcio, então isso também não é interessante, porque o cálcio ele é importante para a gente fazer várias funções fisiológicas dentro do corpo, e racho cutâneo também pode produzir em pessoas mais sensíveis, tá? Pensando então no mecanismo, o que a gente vai ter? Nós vamos ter, né, o GMP cíclico, né, que ele é um segundo mensageiro quando precisamos produzir o GMP, que é uma proteína, né, que ela participa na contratilidade do músculo liso. Então vem o papel dessa fosfodiesterase 3. É uma enzima que ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a síntese da proteína quinase A, que vai fazer puxar cálcio de fora, que está no meio extracelular, para dentro da célula. Isso aqui nós estamos falando, então, que célula? O músculo liso. E aí vai aumentar a contratilidade. Então, nós vamos ter uma vasoconstrição. Então, a milrinona, como também a anrinona, vem e bloqueia essa enzima, a fosfodiesterase. É melhor do que você pensar, né, numa ação de receptor lá fora, porque ela age dentro da célula, ela age na fisiologia interna da célula, ela não depende de ligação com o receptor fora da célula. E também é interessante para pacientes que não podem usar beta-bloqueador, tá? Porque o receptor beta, né? Então, tem paciente que não responde ao beta-bloqueador, e aí a milrinona é uma boa opção para esses pacientes aí, tá? A apresentação dela, então, 1 miligrama por ml, aqui um protocolinho para a gente trabalhar na diluição dela, soro glicosado 5%, pode diluir em soro fisiológico 0,9%, né, por cento. Após a diluição também 24 horas, né, de uso, e mais uma vez também a toxicidade dela também, tá? Ao tiocianato. Então vejam que ela é interessante pelo efeito, mas essa parte tóxica dela também pode vir forte aí. Cuidados, então, né? Precipita, pessoal, em contato com a furosemida, então olha só, e com a procainamida, né? Pode ser por acesso periférico, acesso central com bomba de fusão contínua, né? Aqui que a solução diluída pode ser mantida por 72 horas, se protegido dentro do sistema, tá? Dentro do sistema que ela está sendo conduzida, né? E não associar, mais uma vez, com, olha lá, ó, sildenafil, tadalafil, né? Vardenafil, dipiridamol, teofilina e inibidores da fosfodiesterase 5, que também, porque você vai ter tudo o que a gente vem conversando, efeitos sinérgicos na vasodilatação, e aí vai ficar muito vasodilatado mesmo.
Outro interessante que a gente tem sintético é a vasopressina, né? É um hormônio endógeno, né? Que é produzido no sistema hipotalâmico e hipofisário, né? No coração e nas glândulas adrenais, né? E ela também, né, pode ajudar, né, na sensibilidade do organismo a outros vasopressores também, inclusive os exógenos. Então, o sistema é lá, controle, então, o sistema nervoso central, né, que estimula a neurohipófise, ela produz o nosso famoso hormônio ADH, né, que ele vai agir, né, na suprarrenal, e a suprarrenal produzindo aldosterona, e o que a gente vai fazer, né, na aldosterona? Nós vamos ter daí a diminuição da diurese, né? Vamos reabsorver água e sódio, bom? Então, indicação, parada cardiorrespiratória, também numa pós-circulação extracorpórea, hemorragias. E aqui, contraindicado as doses, né? Ela aqui não vem em miligrama, pessoal, ela vem em unidades, tá bom? Porque como ela é constituída por aminoácidos, né? Então ela vai no compute de concentração em unidades. Então, não ser maior de 0,01 até 0,04 por minuto, né? E ela também age em receptores próprios, tá vendo? V1 e V2, olha lá. Então, ativando o V1, a pessoa vai apresentar o quê? Palidez, náuseas e cólicas. Então, temos bastante esse V1 no sistema digestório. E o V2, rubor facial e cefaleia. Então, dependendo da dose, aqui, a gente vai observar esses efeitos por receptores próprios da vasopressina. Tá? A apresentação dela vem de ampola de 20 unidades e 40 unidades por ml, né? A diluição no esquema aqui, você fazer 5 ampolas de 20 unidades em 495 ml de solução, soro glicosado, 5% ou fisiológico, e aí você vai ter um total de 100 unidades por meio litro, né? E usar, né, a estabilidade, ó, é muito rápida, 6 minutos, tá? Então, 6 minutos. Por quê? Porque por que é difícil, né, você ter essa estabilidade? Por causa das incompatibilidades químicas, pessoal. Entrou na corrente sanguínea, nós temos as enzimas do sangue que já vão destruindo tudo, tá? As hidrolases do sangue, elas vão arrebentando tudo que é molécula que está na corrente sanguínea. Por quê? Porque como é um hormônio, é produzido aonde? Ali diretamente em contato com a célula, tá? Aqui eu trouxe um resuminho de diluições, né? Só um resuminho, né? Para nora, a vasopressina, a dobuta, o nitroprusiato, né? Para a insuficiência cardíaca aguda e demais emergências hipertensivas, né? Para o edema agudo de pulmão também, e da nitroglicerina, né? Aqui, claro, né, que pode mudar, né, de esquema de hospital para hospital, né? Aqui também a vazão inicial de cada uma delas, para dar uma olhada, tudo aqui colocando por hora, ml por hora, né? E também aqui um resuminho, né, dos efeitos fisiológicos e tanto também o tratamento nos choques. Então, o hipovolêmico, o cardiogênico, o distributivo e o obstrutivo. Vejo que no obstrutivo não tem o que usar de droga ou fármaco, né? Você tem que mesmo fazer um anteoplase, fazer uma desobstrução desse vaso que está aí, né, obstruído, né? O distributivo aqui é trazendo a norepinefrina, epinefrina, né, que é a nossa nora, a adrenalina, filinefrina, dopamina. O cardiogênico, a dobutamina, né, trazendo destaque aqui as concentrações. E o hipovolêmico, né, pensando aqui com tratamento os de fluidos, tá? Povo, não sei se foi rápido ou muito demorado, né? O que eu tinha para a gente conversar um pouco era isso, né? Aqui um pouco das referências, né, utilizadas que nós temos, tá? E obrigado pela participação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu conseguir ajudar, responder, tá? Estamos à disposição. Vejam assim, né, que daquelas naturais, né, é aquele esquema mesmo.
noradrenalina, adrenalina, dobutamina, e aí entra, dependendo da padronização de cada hospital. Os vasodilatadores direto também vê nitroprusiato e a nitroglicerina mesmo, né? E aí, claro que vai surgindo novos medicamentos, hospital com mais grana, né? Eu ponho assim, com uma padronização mais ampla, principalmente, né? Ele vai colocando, mas se vai seguir a Rename, é o esquemão mesmo da nora, adrenalina, dobutamina, vasopressina, tá? Então, espero que tenham gostado. É claro que o estudo não para, né, gente? Se vocês veem, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Quanto mais a gente saber de receptor celular, descobrir novos receptores, mais a gente vai entender de fisiologia. E você vê, foi do começo até o fim a gente falando de fisiologia. Mexe aqui, que bagunça ali, aí temos que arrumar o que está bagunçado, mas não pode esquecer o que você está mexendo. Vem lá no sistema nervoso central, volta para a glândula, olha a dose, tem que ver o que está sendo depurado. Então, é um controle, por isso mesmo, desde o começo, dose dependente e monitorar. Não dá para dar e esquecer. Tanto que são drogas utilizadas, né, na UTI, né, em semi-intensivo e UTI, porque vacilou, o paciente vê o criador mesmo, né? Se alguém quiser perguntar, gente, tá aí. É, alguém quiser falar alguma coisa também estamos abertos. Rodrigo, sua aula é top demais. Muito obrigado. Imagine. Ah, pessoal, aqui, ó, tem um recadinho aqui da Laune que ela estava cuidando da organização. Deixa eu ver o que ela falou aqui para... Pediram para adicionar ela no WhatsApp. É isso, Laune? Não sei se é. Bom, tá, é isso mesmo. Falaram para adicionar ela no WhatsApp, porque daí o que vai acontecer, gente? Como tá gravado, eu vou mandar o link do YouTube e vou também arrumar aquele detalhinho da aula lá. Também, daí vai um outro slide também para vocês arrumadinho, tá? Então, ela pediu para vocês adicionarem ela para ela mandar o certificado, né? Mandar os slides e mandar a gravação, tá? Então, que bom que ela não mandou ainda gravar o slide, porque daí eu já arrumo ele daquele errinho lá, tá? Bom, pô, então, mais uma vez, olha lá, quero agradecer vocês, né? Agradecer como tinha agradecido antes, a Janaína, a Miriam, pela oportunidade, e vocês também por estarem prestigiando, né? Para se aprofundar nisso, gente, é o que eu sempre falo, né? Quer se aprofundar, gosta da área, né? Gosta do tema, três coisas: fisiologia, pega o Guyton, come ele. Farmacologia, principalmente nessa parte de simpático, parasimpático, né? Porque você vê que o seu paciente crítico lá, o paciente na UTI, ele é total simpático, parasimpático, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, dopamina, D1, D2, vasopressina, né? E patologia, né, gente? Pegar patologia, né? Aquela parte dos choques, né? Você vê que choque séptico, o hipovolêmico, né? O distributivo, vê todos esses efeitos secundários e que dá, né? Que consegue. E a farmacologia não para, né, gente? Elas sempre tá saindo, você vê, receptor novo, fármaco novo, a indústria não para, né? Mas uma coisa que tem que abrir o olho para esse pessoal que tá, né, também trabalhando na emergência, é esse abuso que nós estamos tendo hoje a nível social dos medicamentos para disfunção erétil. Então, não vai ser raro você pegar um cara que ele tá com pepino, tá com taquicardia, tá com cigarro, porque ele abusou do uso. Isso tem que ser falado, entendeu? Né?
Pessoal também, abuso de entorpecente, né? Muito, né? Então, principalmente cocaína, heroína, né? Então, daí, então você vê, mais um plus. Pensa, você pega um paciente lá que ele abusou, né? Tá numa festinha, não sei o que lá, abusou de uma droguinha ilícita. Se ele não abrir o jogo para você do que ele usou, ele morre na sua frente. Porque você não tem o que você não sabe o que usar. Porque se vai que ele mente, aí você vai e dá um vasodilatador, mas ele está bloqueando não sei na onde, e daí vai numa adrenalina aqui, uma nora, tchau. Ele tem que abrir o jogo. Entendeu? Por isso que sempre é falado, né? Abre o jogo para não perder. Mas esse de disfunção erétil tá muito forte, pessoal. Tá muito forte o uso, não somente em homens de meia idade, mas também na molecada, viu? Então, isso tem que ser levado em conta, né? Porque a molecada hoje em dia, você vê, tá chegando lá com 28, 29 anos, né? Já é um homem já, mas achando que tá infartando e não tá infartando nada. Ele abusou de sildenafil, tadalafil, tá? Junto com álcool, junto com outras substâncias químicas, e que daí vai pro espaço tudo, tá? Então tá, pessoal. Tá todo mundo quietinho, então... Rodrigo, obrigado pelo curso, foi muito bem falado, gostei muito. Obrigado, Rodrigo, pelo curso. Imagine. Obrigado vocês pela presença. Eu queria agradecer em nome de todos aqui pelo compartilhamento do conhecimento seu aí, fazendo a gente relembrar algo que fica um pouco esquecido, que a gente viu lá no começo, né? Muito obrigada em nome de todos, professor. Imagina, de nada. Né? Tchau. Valeu. Então tá. A sua aula é maravilhosa. Sempre gostei da sua aula. É Ô, muito produtivo. Até Oi. eu assisti. Faz. Oi, alguém estava falando. Você estava falando, Janaína? Eu falei, Rô. Oi, Tê. Até eu assisti. Muito bom, muito bem proveitoso, viu? Gostei muito. Parabéns. Obrigado. Fui eu que falei. É muito produtiva a aula, maravilhosa a aula. Sempre gostei das suas aulas. Parabéns mais uma vez. Já coloquei aqui para gravar e sei que existem outras gravações aí, vou usar muito aí. Valeu, muito obrigado. Gratidão aí sempre. De nada, gente. Imagine. Obrigado vocês por terem ajudado, né? A Santa Casa com os kits. A Jana, obrigado, Jana. Ajudaram o nosso curso, né? Tá sem som, Jana. A pessoa aqui. Brigadão, Rô. Isso foi, assim, o que você fez, só tenho que te agradecer, porque, assim, ajudou muito, a gente arrecadou bastante coisa. Segunda-feira eu vou levar tudo lá na Santa Casa já. Eu ainda preciso recolher, que tem coisa lá na casa da Lauren. Aqui em casa tem 70 litros de sabonete. Nossa, 70 litros? Aqui em casa tem. Fora hidratante, desodorante, né? E ainda tem que pegar lá na casa da Lauren ainda. Amanhã eu vou falar. Precisar de um próximo e eu podendo ajudar, pode contar. Nossa, a gente pega, agradece demais da conta. Vamos. Viu? Pode fazer, porque lá no pronto-socorro onde nós estamos com a Tilete, a professora Tilete, já estão distribuindo tudo isso. Já tinha 2 ou 3 sacos e distribuindo para o pessoal lá já. Os kits pequenos, eles já reembalaram isso e já estão entregando para a galera já. Pois é, segundo eu tenho que levar lá mais. Eu vou cedo lá e vou deixar lá. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Chegou caixa de hidratante fechada aqui em casa com 24 hidratantes. Nossa, que maravilha. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Vai ser assim, estou precisando, né? Saiu no jornal aí, tá 100% já de ocupação, parece lá, né? É. Tá feio o negócio.
Tá feio. E vai dando medo, né? Porque eu falei que eu acho que a gente vai voltar para a fase vermelha se continuar assim. Ai, Deus o livre, não, Jana. Mas o povo também não para de ir no centro, meu Deus. Vai Que comprar tanto. sapato, alguém que vai comprar sapato para morrer sem enterrar com sapato novo. Você vai na Maria Bonita, ela tá lotada. Tá lotada. Como é que você sabe que a Maria Bonita tá lotada? Porque eles tiram foto. É verdade. Eles tiram foto comprando o sapato. Oh, meu pai, eu falei, não. É muito triste. Mas, ai, nossa, eu tô vendo uma aluna aqui, ó, a Daniele Senhorino, já se formou, tá aqui. Então, ela tá aí, ó. Gostoso! A Gil Valente, a Luciana também tá aqui, a Thaís tá aqui. Sim, Ai, é muito gente gostoso. aqui, muito legal. A Dé também Muito tá aí. obrigado. Delícia. Obrigadão, viu, Rô? Deus te abençoe Obrigado, muito, viu? Pode deixar. Precisando, toma as ordens. Eu podendo. Delícia, viu? Eu fico morrendo de saudade dos meninos. Tô só olhando a Débora Pinheiro, Diego, Eldinha, mãe do... Cadê o... Oi? Olha lá, Zé Renato, Elda. É duro, não, gente. A gente conhece todo mundo. A Fatiminha tá aqui. Não adianta, a gente conhece todo mundo. Jerusa. Muito bom. Bem, Deus abençoe, viu? Deus lhe paga. Obrigada por tudo, Amém. tá? Imagine, que isso. Obrigado você. Pessoal, então, ó, a gravação eu já eu mando para a Lauren um link, tá? Daí vocês podem acessar e vou fazer aquele concertinho lá na aula e mando para ela também, tá bom? Obrigadão, então. Então vou parar aqui de gravar. Bom final de semana para vocês.